Bom, então sejam bem-vindos ao nosso estudo do livro de Jonas, que de vez em quando eu chamo de livro de Tiago, porque eu acostumei. Mas a gente está fazendo o estudo do livro de Jonas, e hoje a gente vai fazer o capítulo 2, tá bom? Então vamos lá. Eu espero que vocês tenham feito a tarefa de casa, que era fazer os passos do método indutivo, no capítulo 2. Como eu já tinha falado antes, eu estou fazendo a interpretação aqui com vocês, a observação vocês fazem em casa, e aí a aplicação eu vou fazer no final, né, do livro como um todo. Eu não estou fazendo de cada capítulo, mas vocês fiquem à vontade para fazer a aplicação de cada capítulo se quiserem, tá bom? Para quem é novo por aqui, a gente está fazendo o estudo do livro de Jonas no método indutivo. E se você não conhece o método indutivo, você pode conhecer através do estudo que a gente fez aqui no YouTube do livro de Tiago, tá? Que lá eu expliquei exatamente os 3 passos do método indutivo. Mas vamos lá, capítulo 2 de Jonas. Então, semana passada? Acho que foi semana passada. A gente viu o capítulo 1, e a gente viu como o livro de Jonas é um livro irônico, né? No sentido de que todos os personagens parecem fazer exatamente o oposto daquilo que você esperaria que eles fizessem, né? O profeta é rebelde, os pagãos são quem. Ai, gente, a minha mãe me falou que eu mexi demais no meu cabelo, então eu vou tentar não mexer, tá bom? A gente viu que o profeta era rebelde, que os navegadores, os marinheiros foram quem de fato temeram a Deus, né? Ainda que a gente não sabe se eles se de fato converteram, mas eles temeram a Deus. Então a gente vê que todas as pessoas fazem o oposto nesse livro daquilo que a gente espera de um personagem como eles. Então, hoje a gente vai falar do capítulo 2. O capítulo 2 é a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. A gente viu semana passada que a gente não tem como saber que peixe era, né? Esse grande peixe. Muitas pessoas pensam ser uma baleia, por, pelo tamanho da baleia conseguir engolir um homem como um todo. A gente viu também que não é cientificamente impossível que um homem tenha sobrevivido dentro de uma baleia ou de um peixe grande pelo tempo que Jonas sobreviveu, mas ao mesmo tempo a gente também não descarta a possibilidade de que foi simplesmente um milagre, né? Uma ação sobrenatural de Deus que ele tenha sobrevivido. Mas aqui a gente encontra, então, Jonas dentro do ventre do peixe, a gente vê ali no verso 1. Então, Jonas, lembrando que eu estou usando a versão ARA, né? A versão revista e atualizada. Então, Jonas, do ventre do peixe, ou seja, ele estava dentro do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. A gente não sabe, eu falei semana passada, que se Jonas ficou consciente durante todo o tempo em que ele esteve dentro do peixe, ou se ele ficou consciente só por um tempo suficiente que ele conseguiu fazer essa oração. A gente também não sabe se essa oração de Jonas, esse salmo, né? Na verdade é um salmo, se foi algo que ele criou ali na hora, ou se foi ele revisitando algum salmo que ele já conhecesse, né? Porque o povo de Israel, eles tinham vários salmos que eles memorizavam, que eles conheciam. Então a gente não sabe se foi algo que ele já conhecia e ele simplesmente citou ali e orou, ou se foi algo que ele mesmo escreveu e também não importa muito, né? Aí você pensa, mas tá falando sobre algo tão específico, né? De afundar, de afogar. Mas a gente vê que essa temática do afogamento era uma temática comum nos Salmos, para exemplificar algo desesperador, para exemplificar a alma indo até o abismo, né? Por assim dizer. Então pode ser que fosse um salmo que já existisse, que ele apenas utilizou, mas a gente não tem certeza, e como eu disse, também não importa. Bom, é, esse salmo, ele se encaixa no salmo de ações de graça. Existem vários diferentes tipos de salmos. Os salmos, eles eram poesias, né, que os israelitas faziam, poesias e músicas que eles escreviam de forma a adorar a Deus. Quando a gente vê o livro de Salmos, que é uma compilação de muitas dessas poesias, dessas músicas, a gente vê que é muito é, sentimentos muito crus, né? Sentimentos muito sinceros. E eu amo o livro de Salmos porque ele prova que a gente pode vir até Deus com exatamente aquilo que a gente está sentindo. A gente não precisa se esconder de Deus. A gente não precisa se mascarar, né? E fingir que não estamos sentindo aquilo que nós de fato estamos sentindo. Eu sou muito aberta para falar que eu tive depressão, que eu inclusive estou sendo medicada, meu remédio está aqui, inclusive, cadê? Ah, não dá para ver. Mas, então eu estou sendo medicada com questão à depressão pós-parto. E
o livro de Salmos me encoraja a não esconder de Deus esses sentimentos que eu tive, esses sentimentos que por vezes eu ainda tenho, de desespero, de depressão mesmo. E muitos dos salmos, eles exemplificam esse tipo de sentimento. Então, enfim, essa oração de Jonas aqui, ela quebra um pouco a narrativa, né? A gente viu que o livro de Jonas, a gente viu lá na nossa primeira aula, que o livro de Jonas é um livro de narrativa histórica, real, narrando fatos reais, eu creio, né? Essa é a minha interpretação do livro de Jonas. Mas aqui ele quebra um pouco essa narrativa para fazer essa apresentação de um salmo, de uma poesia. Então, essa poesia, esse salmo, se encaixa no salmo, numa espécie de salmo chamado de Salmo de Ações de Graças. Alguns teólogos vão dizer que existe uma estrutura para os salmos de ações de graça e que essa poesia, essa oração de Jonas, se encaixa exatamente nessa estrutura. Então, essa estrutura, ela tem 5 elementos. Eu vou contar para vocês aqui. Eu peguei essa descrição daquele livro que eu mostrei na primeira aula, o livro que eu uso para fazer o passo de interpretação aqui. Então, eu vou contar para vocês os 5 elementos e eu quero que, conforme eu falo, que vocês tentem encontrar aí na Bíblia de vocês esses 5 elementos na oração de Jonas, tá bom? Então, o primeiro elemento é uma frase introdutória de apreciação pelo resgate. Então, lembrando que é um salmo de ações de graça por algum tipo de resgate que foi feito por Deus. Então, aqui a gente vê o primeiro elemento é uma frase introdutória de apreciação pelo resgate. Então, vê se você consegue achar aí nessa oração. O segundo elemento, uma descrição da miséria da qual ele foi resgatado. Esse seria o segundo elemento de um salmo de ações de graça. O terceiro elemento é uma descrição do apelo pelo resgate. O quarto elemento, uma indicação do resgate. E o quinto elemento, um voto de continuar mostrando gratidão via a adoração futura por esse resgate, tá bom? Depois vocês podem voltar aqui nesse vídeo que vai ficar salvo, e se vocês quiserem escrever esses cinco elementos dos Salmos de Ações de Graça, vocês podem. Então, eu vou repetir ele rapidinho. Uma frase introdutória de apreciação pelo resgate, uma descrição da miséria da qual ele foi resgatado, uma descrição do apelo pelo resgate, uma indicação do resgate, e um voto de continuar mostrando gratidão via adoração futura pelo resgate. E aí você vê se você consegue encontrar esses 5 elementos no Salmo. Se você estiver assistindo isso futuramente, não live, né, não ao vivo, você pode pausar o vídeo e tentar achar. Mas a gente vai pular para achar juntos aqui no ao vivo. Uma frase introdutória de apreciação pelo resgate a gente encontra ali no verso 2, que ele vai dizer: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e me ouviste a voz. Então, a gente vê aqui uma estrutura de na angústia eu clamei e ele respondeu, eu estava no abismo, eu gritei e ele ouviu minha voz. Então, a gente vê essa estrutura e ali ele está apreciando e mostrando, então, essa apreciação pelo resgate, que Deus, de fato, respondeu a oração dele. A descrição da miséria, a gente vê nos versos de 3 a 6, né? Ele vai contar exatamente que ele foi lançado no profundo e tudo mais. Então, a gente vê isso dos versos 3 a 6. Uma descrição do apelo, a gente vê no verso 7, quando ele vai dizer um grande apelo, ele subiu a ele a oração e ele desfalecia a alma, então ele apelou a Deus para que ele resgatasse. Uma indicação do resgate, a gente vê, eu coloquei aqui no verso 6, que a gente vê, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Então ele está aqui explicando a indicação que houve de fato o resgate. E um voto de continuar mostrando gratidão a Deus, a gente vê, claro, no verso 8 e 9, especialmente no 9, quando ele diz: te oferecerei sacrifício. Então, a gente vê esses 5 elementos aqui nessa oração. Importante a gente lembrar que, quando a gente fala do resgate, o resgate em si aqui, porque Jonas está mostrando a apreciação, ele não está mostrando a apreciação por ter sido resgatado do peixe, porque ele ainda estava dentro do peixe. Então, ele está mostrando a apreciação por ter sido resgatado da morte certeira que ele creu que ele teria, ao ter sido jogado no mar, né? Se foi jogado no mar no meio de uma tempestade, era para ele ter, de fato, falecido. Então, é essa apreciação, é esse o resgate do qual ele está falando, não o resgate do peixe em si, porque a gente sabe que ele ainda estava dentro do peixe. Então, é um resgate no sentido de que ele não morreu quando ele foi jogado no mar. Tá? Alguns outros... Desculpa. A gente vê alguns outros salmos de ações de graça, também tem essa estrutura na palavra de Deus. Dentro do livro dos Salmos, se vocês quiserem anotar para olhar depois, a gente tem alguns exemplos, poucos, tá? Porque são muitos, mas alguns exemplos seriam o Salmo 18, o Salmo 21, o Salmo 30 e o Salmo 32, que são outros exemplos de salmos de ações de graça. E aí, para além disso, a gente tem também, em alguns outros livros narrativos,
de narrativas ou livros proféticos, a gente também tem outros exemplos. Se você for comigo para 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 10, a gente vai encontrar um outro exemplo desse, tá? 2 de 1 a 10, que é o Cântico de Ana. Então, quando Ana recebe ali o filho, né, do qual ela tanto pediu a Deus, ela vai então, a gente vai ver então o Cântico de Ana ali em 1 Samuel no capítulo 2, são outro exemplo dessa estrutura do Salmo de ação de graça. E aí a gente vê também em Isaías, abre comigo lá, em Isaías capítulo 38, versos 9 a 20, a gente vê o rei Ezequias, a minha Bíblia categoriza como o Cântico de Ezequias, né? O Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente, ser restabelecido, a gente também vê essa estrutura. Então, não necessariamente só no livro de Salmos, mas em outros livros narrativos, a gente vê também isso, tá bom? O Cântico de Ana e o Cântico do rei Ezequias são dois exemplos disso. E aqui a gente vê o Cântico de Jonas. Então, essa é só uma questão mais estrutural, assim, para vocês terem uma noção de estrutura bíblica, de tipo literário bíblico e tudo mais. É bacana a gente saber esse tipo de coisa, né? Então, vamos olhar agora, de fato, a oração de Jonas que ele fez. Então diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Algumas traduções vai dizer aqui no abismo, vai traduzir como Sheol, né, que era esse lugar em que a alma ia, enfim, da literatura aí judaica. Mas é um sentido de profundidade, um sentido de que a alma estava praticamente na morte e foi resgatada, né? Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares. Quando ele diz me lançastes, a gente vê que ele está reconhecendo a soberania de Deus. Ele está reconhecendo que foi não os marinheiros que fisicamente jogaram ele, mas foi Deus que, de forma final, quem soberanamente jogou ele ali no mar. Então ele diz, pois me lançaste no profundo, está falando com Deus. E a gente vê esse reconhecimento da soberania também no verso 10, no verso 9, quando ele vai dizer ao Senhor pertence a salvação. Então ele faz esse reconhecimento da soberania de Deus. No coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então aqui ele está reconhecendo que quem está enviando ele para profundeza, quem está trazendo essa desgraça a ele não foram os marinheiros, foi o próprio Deus. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo, que ele vai falar também, aí você pode fazer uma conexão no sentido de observação do texto, do verso 4, quando ele fala do santo templo, ele também vai falar no verso 7 acerca do santo templo, então você pode fazer uma conexão aí. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Então ele estava lá no fundo do mar mesmo, né, afundando no fundo do mar. Desci até os fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, o que a gente pode fazer, e eu não fiz, então vou fazer agora, uma anotação, uma observação de contraste, né? Do começo desse verso e do final desse verso. Porque no começo desse verso ele diz, eu estava lá descendo até a terra, a gente tem esse visual, né? Essa imagem visual que a gente pode imaginar dele caindo ali, dele afundando no mar. E aí ele diz, contudo fizeste subir das sepulturas. A gente tem essa noção desse contraste. A minha vida, ó Senhor meu Deus. Então, novamente lembrando que ele ainda estava dentro da barriga do peixe. Então, necessariamente, a gente não sabe se ele tinha essa noção de que ele seria resgatado, mas ele está simplesmente reconhecendo que o fato de ele não ter morrido direto afundado ou afogado era uma misericórdia de Deus. Então, a gente pode fazer essa anotação de contraste no verso 6. Quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, aqui, novamente, o verso 4 fala do santo templo e o 7 fala do santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vã, aqui nesse sentido, de que não pode salvar, né? A gente está vendo aqui um salmo de ações de graça pela salvação. E aí ele vai dizer, olha, os que se entregam à idolatria vão, ou seja, uma idolatria que não pode salvar, a ídolos que não podem salvá-lo. E alguns
alguns teólogos vão dizer que ele está querendo fazer referência justamente aos marinheiros, né, que estavam lá no barco desesperados orando. A gente viu que eles eram sincretistas, né, a gente viu na aula passada, que significa que eles adoravam, que eles acreditavam que todos os deuses existiam e que todos os deuses tinham poder sobre qualquer que seja a área geográfica sobre a qual eles tinham poder. Então a gente vê que ele está aqui, alguns teólogos na verdade dizem que ele está aqui fazendo uma referência a esses marinheiros quando ele diz as pessoas com idolatria vã, ou seja, ídolos que não podem salvar, em contraste com Deus, que de fato está salvando, ele está reconhecendo isso, né? Abandonam aquele que lhes é misericordioso. E aqui é chave, eu colocaria até uma estrela em cima dessa parte do misericordioso, porque esse verso é chave para o livro como um todo. Porque aqui a gente vê um profeta Jonas reconhecendo que Deus é misericordioso, e a gente vai ver em seguida, continua lendo comigo, mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, que vou te pagarei. Então a gente vê aqui que ele está falando, né, o quinto elemento lá do Salmo de Ações de Graça. Ele está mostrando gratidão e falando da adoração futura. E aí ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Então eu colocaria uma estrela aqui também, e lembra que a estrela é para... A gente viu lá nos estudos de Tiago que a estrela é a palavra-chave ou o verso-chave. E eu creio que misericordioso e ao Senhor pertence a salvação são os termos-chaves aqui do livro como um todo. Por quê? A gente vai ver, e aqui spoiler alert, né? Que a gente vai ver que Jonas, mesmo depois que ele sai do peixe, ele vai de fato a Nínive, né? Ele responde àquilo que Deus o chamou para fazer. Entretanto, ele continua incrivelmente desapontado com Deus por mostrar misericórdia ao povo de Nínive. A gente viu na aula passada que Nínive era uma cidade incrivelmente cruel, que eles tratavam os seus prisioneiros de guerra com tamanha crueldade. Lembra que eu falei para vocês que eles arrancavam a pele das pessoas vivas? Então, assim, era um povo muito, muito cruel. E Jonas não queria de maneira nenhuma que Deus os perdoasse, né? Então, durante o livro como um todo, ele, até depois, quando ele já pregou e Deus mostra misericórdia, a gente vê um Jonas amargo, porque ele não quer que Deus mostre misericórdia àqueles que são inimigos do povo dele, do povo de Jonas, no caso. E aí, quando ele tá fazendo isso lá pra frente, é irônico a gente voltar e ver que ele tá reconhecendo aqui que a salvação pertence a Deus e que Deus é misericordioso. Só que ele reconhece isso aqui por quê? Porque Deus está mostrando salvação e misericórdia a ele, né? Mas quando Deus está mostrando salvação e misericórdia ao povo de Nínive, ele mostra então tamanho desapontamento com Deus, como se ele tivesse o direito, né, de falar para Deus quem que ele pode, quem que ele não pode salvar. E a gente vai ver a resposta magnífica que Deus dá para ele, uma resposta assim ótima, que a gente vai ver lá no final desse livro. Mas por enquanto é importante a gente lembrar, e coloca a estrelinha aí de palavra-chave, de termo-chave, de verso-chave, nessas duas partes do verso 8 e do verso 9, porque é incrivelmente importante a gente lembrar disso mais para frente. Lembrar que Jonas reconheceu que Deus era misericordioso e que Deus mostra a salvação a quem ele quiser, a quem ele quiser. Esse verso 9, inclusive, ele é muito usado por aqueles que creem no calvinismo, né, para dizer ao Senhor pertence a salvação, tanto no sentido físico aqui, que Jonas está reconhecendo que Deus salva, Deus estava salvando o corpo dele ali, né, mas no sentido também de salvação, salvação da alma, né, que ao Senhor pertence a salvação, não é o homem que escolhe. A gente vê, eu creio, posso estar errada, mas eu creio que ali em Romanos a gente vê que não é a quem corre ou a quem quer, mas a quem o Senhor quiser mostrar misericórdia. Então, no sentido de que a salvação ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor e ele dá a quem ele quiser, tá? Então, esse verso ele é muito usado também na defesa da doutrina calvinista, ou das doutrinas da graça, enfim, conforme você quiser chamar. Então, deixa eu falar para vocês, um conceito muito interessante, alguns de vocês sabem que eu sou escritora, né? E eu arrisquei a escrever um livro de ficção que vai ser publicado pela editora 371. E um conceito da ficção, da escrita da ficção, é um conceito chamado foreshadowing, que quer dizer, você está falando aqui algo que vai ser explicado depois. É importante você notar que isso está acontecendo aqui, porque depois vai fazer sentido. Então, esse conceito de foreshadowing é um conceito da escrita de ficção. E aqui a gente está vendo que é exatamente isso que está acontecendo. Por exemplo, não posso falar isso que vai ser spoiler do meu livro. Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo que não é...
Acho que eu posso falar isso assim. No meu livro, por exemplo, a minha personagem principal chama Cecília. O livro chama Bem Sei Que Tudo Podes. E a Cecília, em alguns dos capítulos iniciais, ela vai dizer que quando ela era adolescente e estava na escola, ela sempre teve curiosidade acerca de festas. Né? Os amigos dela iam para festas, ela cresceu cristã, num lar cristão, e os pais dela não deixavam ela ir. Mas ela sempre teve curiosidade acerca de festas. E isso é algo que a gente chama de foreshadowing, porque conforme você vai ler o livro, isso vai ser muito importante lá para frente, com tudo que vai acontecer na vida da Cecília. Então, eu tenho uma amiga, ela se chama Noemi, mas ela é conhecida como Mima Pumpkin, e ela leu, ela estava lendo meu livro, né, como leitora beta, e ela é uma ótima escritora, inclusive vai buscar Mima Pumpkin. E ela tava lendo meu livro e ela falou: olha, Fra, do nada isso acontece, não tem nenhum foreshadowing de que ela tinha qualquer tipo de interesse nesse tipo de vida e tal. E aí foi aí que eu introduzi no começo ali do livro essa questão da Cecília com interesse nas festas, enfim. Por que eu tô falando tudo isso? Porque esse conceito de foreshadowing é exatamente o que está acontecendo aqui no livro de Jonas. A gente está vendo que Jonas está falando: ah, não, Deus é misericordioso, a ele pertence a salvação. E isso é um foreshadowing para o que vai acontecer depois, que é o que eu falei, que Jonas vai continuar não aceitando que Deus seja misericordioso e mostre salvação a quem ele quiser. Então é como se o escritor do livro de Jonas estivesse fazendo esse foreshadowing, ele estivesse falando: olha, repara aqui na atitude de Jonas aqui, porque ela vai ser importante lá para frente para você ver o quão hipócrita ele é. Então é importante a gente. Falei muita coisa aqui, mas só porque eu quero realmente que vocês prestem atenção nesses versos 8 e 9, porque eles são chave. Eu falei para vocês que o objetivo de eu estar ensinando o livro de Jonas é porque eu acredito que a gente está num momento do mundo como um todo, no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo como um todo, em que a gente está nessa cultura de cancelamento, nessa cultura de, se você discorda de mim é porque você está em completo oposto. Se eu for trazer aqui no sentido político, a gente fala, se não apoia o Bolsonaro é porque é do PT, ou se apoia o PT, odeia o Bolsonaro, enfim. A gente está num mundo de extremos, né? E a gente está, de fato, fazendo exatamente o que Jonas faz, que é não mostrar misericórdia para qualquer pessoa que seja diferente de nós, inclusive os cristãos, que aqui a gente pode ver exemplificados em Jonas, que era um profeta israelita, né, do povo de Deus. Então, eu acredito que essa importância de ensinar Jonas nesse momento do mundo é para a gente ter em mente que a gente não pode ser como Jonas, para a gente se ver em Jonas, para a gente ver a nossa hipocrisia em como cristãos reconhecer que Deus é misericordioso, que foi misericordioso conosco, que éramos terríveis pessoas antes de Cristo, somos ainda terríveis pessoas para fora de Cristo, mas que Deus mostrou misericórdia a nós, e nós estamos como Jonas, recusando que Deus mostre misericórdia a outras pessoas, ou nos sentindo amargos quando Deus mostra misericórdia a outras pessoas, né? Um comentário muito bom do Rodrigo aqui no YouTube, é que ele tá falando, muitos pensam que Jonas é o protagonista desse livro, mas na verdade o protagonista é Deus. E eu acredito, concordo com você, Rodrigo, o protagonista é exatamente Deus, um Deus misericordioso, e Jonas é apenas é apenas a pessoa hipócrita desse livro que no momento reconhece que Deus é misericordioso e mostra salvação a quem ele quiser, e no próximo se ira com Deus por fazer exatamente isso. Tá? E aí a gente termina no verso 10 dizendo: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E aqui a gente vê, como o Rodrigo disse, o protagonismo de Deus que comanda o mar, que comanda o peixe. Falou Deus ao peixe. Vocês têm noção disso? Deus falou com o peixe e falou: ó, faz isso. E o peixe obedeceu. Esse é o nosso Deus, é um Deus soberano sobre toda a natureza, sobre tudo que ele criou, porque foi ele que criou. E é exatamente isso. Ele que criou os israelitas, ele que criou os ninivitas, e ele mostra misericórdia a quem ele quiser, e ele mostra salvação a quem ele quiser, e ele manda o peixe vomitar se ele quiser, e ele manda o peixe comer se ele quiser, e eu amo a soberania de Deus, como ela é demonstrada nesse livro. E me lembra muito uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles dizem ao rei: rei, o nosso Deus pode nos salvar, mas ainda que ele não faça, eu quero que você saiba que ele é Deus e ele é soberano. E essa nossa atitude deveria ser a nossa atitude, que no meio do sofrimento, no meio da nossa vida, quer Deus mostre misericórdia a nós ou não, quer Deus nos livre do nosso problema ou não, quer Deus melhore a nossa vida ou não, tanto faz, ele continua sendo Deus, ele continua sendo soberano, ele fala com o peixe, ele salva quem ele quiser. E eu fico até meio
meio agitada quando eu falo sobre isso, porque eu amo a soberania de Deus nesse livro. Enfim, então esse foi o capítulo 2, meu bebê já acordou. Ela é reloginho mesmo, dá meia hora ela já acorda, já começa a mexer. Então eu preciso ir lá pegar ela. Mas, muito obrigada por estarem aqui comigo no capítulo 2 de Jonas. Eu acredito que eu falei tudo que eu queria falar. E façam a lição de casa, tá? Porque aí semana que vem, eu tô tentando fazer um por semana que vem a gente vai fazer o capítulo 3. Então o capítulo 3, ele é um pouquinho menor, o capítulo maior é um livro curto, né? Mas aí a gente vai fazer o capítulo 3 e a gente vai ver o que acontece quando Jonas chega em Nínive. E então façam aí a observação do capítulo 3, tá? E eu encontro vocês no nosso próximo encontro. Tá bom? Um grande abraço. Eu vou lá buscar a Véspera. Tchau!